Dan Blocker o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Dan Blocker nasceu Bobby Dan Davis Blocker em 10 de dezembro de 1928 em DeKalb, Texas. Ele cresceu nas colinas acidentadas do Texas, onde o trabalho árduo, a humildade e um forte senso de família se tornaram os pilares de sua vida. Desde cedo, demonstrou uma rara combinação de força física e espírito gentil, características que mais tarde definiriam seu papel mais icônico no cinema. Antes mesmo da fama chegar, Dan Blocker viveu uma vida que refletiu integridade, perseverança e serviço. Com 1,93 metros de altura e cerca de 136 quilos, ele era um gigante gentil. Mesmo quando jovem, seus pais eram donos de uma pequena loja em O'Donnell, Texas, e foi lá que ele aprendeu o valor do trabalho árduo e da comunidade. Blocker frequentou o Instituto Militar do Texas e, posteriormente, a Faculdade Estadual de Professores Saul Ross, onde não só se destacou academicamente, como também fez nome como jogador de futebol americano. Sua habilidade atlética e determinação lhe renderam o respeito de seus colegas, e ele se formou em letras, inglês, obtendo posteriormente um mestrado em artes dramáticas. Essas experiências iniciais lhe proporcionaram um senso de disciplina e paixão que moldariam tanto sua vida pessoal quanto profissional. Antes de entrar para o mundo do entretenimento, Blocker serviu seu país com orgulho. Durante a Guerra da Coreia, ele foi convocado para o Exército dos Estados Unidos e serviu como sargento de infantaria. Sua experiência militar lhe incutiu um profundo respeito pelo sacrifício, pela liderança e pela coragem. Ele frequentemente atribuía suas vivências na guerra à formação de sua visão de mundo e ao fortalecimento de sua empatia pelos outros. Aqueles que o conheceram durante esse período o descreveram como um homem de profunda integridade, alguém que possuía uma força silenciosa e uma bondade genuína que jamais se apagou, mesmo em meio às duras realidades do combate. Após o serviço militar, Blocker retornou ao Texas e trabalhou como professor, compartilhando seu amor pela literatura e história com os alunos, antes que o destino o conduzisse ao mundo da atuação. A entrada de Dan Blocker em Hollywood não foi imediata nem fácil, mas sua perseverança valeu a pena. No final da década de 1950, ele começou a conseguir pequenos papéis em programas de televisão como The Rifleman, Gunsmoke e The Restless Gun. Seu carisma natural, aliado à sua estatura imponente, rapidamente chamou a atenção dos diretores de elenco. Em 1959, sua vida mudou para sempre quando foi escalado para o papel de Hoss Cartwright em Bonanza. O papel não só definiria sua carreira, como também o transformaria em um dos personagens mais queridos da história da televisão. Hoss, o filho do meio de bom coração da família Cartwright, personificava tudo o que Dan Blocker era na vida real. Gentil, bem-humorado, compassivo e moralmente íntegro. O público se conectou instantaneamente com o calor e a humildade de Hoss, e a interpretação de Blocker deu à série uma profundidade emocional que equilibrou a ação e a aventura. Bonanza tornou-se uma das séries de televisão de maior sucesso de todos os tempos, com 14 temporadas, de 1959 a 1973. Blocker apareceu em 415 episódios antes de sua morte prematura em 1972, e durante esse período tornou-se um ícone da televisão americana. Seu personagem se destacava não por ser o pistoleiro mais rápido ou o cowboy mais durão, mas por sua humanidade e decência. Críticos e fãs elogiaram Blocker por trazer sinceridade ao gênero western, frequentemente retratando Hoss como o coração emocional da série. Nos bastidores, seus colegas de elenco, incluindo Lorne Greene, Michael Landon e Pernell Roberts, o admiravam profundamente, descrevendo-o como a bússola moral do elenco e um homem que nunca deixou a fama mudar quem ele era. O casamento de Dan Blocker com Dolphia Parker. Blocker permanece como uma das histórias de amor mais tocantes e duradouras da história de Hollywood. Um relacionamento que refletiu lealdade, humildade e profundo afeto em uma indústria frequentemente conhecida por romances passageiros. O vínculo do casal começou muito antes da fama chegar para Dan. Eles se conheceram enquanto ambos eram estudantes na Universidade Estadual de Sul Ross, em Alpine, Texas, onde Dan cursava seus estudos e Dolphia também era ativa na comunidade universitária. Desde o início, a conexão entre eles foi alicerçada em valores compartilhados, respeito, gentileza e uma genuína apreciação pela simplicidade.
Enquanto muitos casais do mundo do entretenimento se uniam pelo glamour ou pela ambição, Dan e Dolphia construíram seu relacionamento com base na compreensão mútua e na segurança de saber que seus corações estavam protegidos um no outro. Casaram-se em 1952, anos antes de Dan Blocker se tornar um nome conhecido por todo o país, graças ao seu lendário papel como Eric Ross Cartwright em Bonanza. O casamento foi modesto, assim como o próprio casal. Duas pessoas profundamente apaixonadas, começando uma vida juntas com pouco mais do que esperança e determinação. Naquela época, Dan ainda era um ator e professor em busca de sucesso, trabalhando em diversos empregos para sustentar sua jovem família. Dolphia permaneceu ao seu lado inabalável, oferecendo encorajamento e estabilidade quando o caminho à frente parecia incerto. Sua força silenciosa e paciência deram a Dan a confiança necessária para perseguir seus sonhos, mesmo quando o sucesso parecia distante. Era uma parceria construída não sobre fama ou riqueza, mas sobre a fé no potencial um do outro e a crença compartilhada de que o amor poderia sustentá-los em qualquer dificuldade. À medida que a carreira de ator de Dan começou a florescer no final da década de 1950, e finalmente decolou com Bonanza em 1959. Dolphia permaneceu seu porto seguro. Ela nunca buscou os holofotes ou a atenção para si mesma, preferindo se concentrar em sua casa e nos filhos. Enquanto Dan passava longas horas no set filmando a amada série de faroeste, Dolphia mantinha a família com os pés no chão, garantindo que os filhos crescessem cercados de amor, normalidade e fortes valores morais. Amigos e colegas frequentemente comentavam que, apesar da fama, Dan Blocker permanecia notavelmente humilde e dedicado à família. E muito disso se deveu à influência discreta de Dolphia. Ela era sua confidente, seu porto seguro emocional e a pessoa que o lembrava de quem ele realmente era, além da fama e do sucesso. Do casamento também nasceram 4 filhos, os gêmeos David e Dirk, e as filhas Deborah Lee e Dana Lynn. A família Blocker era conhecida por seu ambiente acolhedor e alegre, e Dan frequentemente atribuía à sua esposa o mérito de manter esse equilíbrio. Mesmo com o aumento de sua fama, ele se recusou a deixar que Hollywood mudasse a forma como tratava sua esposa e sua família. Ele falava com frequência e profundo carinho de Dolphia, descrevendo-a como sua maior bênção e o amor de sua vida. O casamento deles resistiu aos altos e baixos da fama, às longas jornadas de trabalho e às pressões da vida pública, mas nunca vacilou. A profunda devoção de Dan por Dolphia era bem conhecida entre seus colegas. Ele frequentemente preferia voltar para casa correndo após as filmagens, a comparecer a festas da indústria, optando por passar noites tranquilas com a esposa e os filhos. No mundo dos faroestes televisivos, poucas séries foram tão amadas quanto Bonanza. Por mais de uma década, ela conquistou o coração da América com suas histórias da família Cartwright, liderada pelo patriarca Ben e seus 3 filhos, Adam, Ross e Little Joe. Nos bastidores, porém, nem tudo era tão harmonioso quanto parecia na tela. Embora Bonanza projetasse a imagem de uma família unida da fronteira, os relacionamentos na vida real entre o elenco eram, por vezes, muito mais complexos. Dentre eles, talvez o mais tenso e emocionalmente carregado fosse o entre Dan Blocker, que interpretava o gigante bondoso Eric Ross Cartwright, e Pernell Roberts, o ator intenso e intelectual que dava vida a Adam Cartwright. Dan Blocker, conhecido por sua natureza afetuosa e jovial, e por seu profundo senso de lealdade aos colegas, raramente guardava rancor de alguém. Ex-professor e ex-soldado nascido no Texas, Blocker era um homem de princípios que valorizava o trabalho em equipe e o respeito. Mesmo assim, ele teve dificuldades para se dar bem com Pernell Roberts. A tensão entre eles não era por ego ou competição por tempo de tela. Tratava-se de personalidades e valores conflitantes. Roberts era notoriamente franco, frequentemente criticando os roteiros e a direção de Bonanza, que ele considerava superficiais e repetitivos. Ele queria histórias mais profundas que desafiassem as normas sociais e não tinha medo de expressar suas frustrações em voz alta no set de filmagem. Blocker, que acreditava no profissionalismo e na lealdade ao programa que os tornou famosos, levava as críticas constantes de Roberts para o lado pessoal. Em uma entrevista, Blocker comentou: Pernell achava que era mais esperto que todos nós. E talvez fosse, mas isso não lhe dava o direito de tratar as pessoas como idiotas. Ele acrescentou que trabalhar com Roberts era como andar em ovos, já que Roberts frequentemente se recusava a ensaiar falas que considerava mal escritas ou indignas dele.
Blocker, que se orgulhava de ser tranquilo e cooperativo, achava esse comportamento desrespeitoso com o elenco e a equipe. Ele costumava dizer: "Somos uma família neste set, e uma família não se ataca na frente de estranhos." A divergência filosófica entre os dois homens só se aprofundou com o passar das temporadas. Roberts queria sair da série, sentindo-se criativamente preso. Blocker, por outro lado, adorava Bonanza e a via como uma rara oportunidade de levar entretenimento positivo e saudável aos lares americanos. O desprezo de Roberts pelo sucesso comercial da série contrastava fortemente com a gratidão de Blocker por ela. Purnell achava Bonanza simples demais, moral demais, bem-intencionada demais, disse Blocker certa vez. Mas era disso que as pessoas precisavam, um pouco de bondade em suas vidas. Ele não conseguia enxergar isso. Apesar das diferenças, ambos os atores compartilhavam um profundo compromisso com a autenticidade em suas performances. Roberts era um ator de formação clássica que abordava cada papel com intensidade, enquanto Blocker se guiava pelo instinto e pela sinceridade. O choque entre intelecto e emoção tornou-se emblemático da relação entre eles e da tensão criativa que alimentava a própria série Bonanza. Nos bastidores, as discussões eram por vezes acaloradas, mas nunca violentas. Contudo, a antipatia de Blocker por Roberts era notória entre os membros do elenco. Michael Landon, que interpretou Little Joe, certa vez lembrou que Dan tentava ser paciente, mas Purnell tinha um jeito de levar as pessoas ao limite. Quando Roberts finalmente deixou Bonanza em 1965, Blocker teria sentido alívio e tristeza ao mesmo tempo. "Nunca lhe desejei mal", disse ele em uma entrevista anos depois, "mas fiquei feliz por parar de lutar." A saída trouxe paz ao set e o bom humor de Blocker voltou por completo. Mesmo assim, ele não conseguiu se livrar totalmente do ressentimento. Ele era um homem brilhante, admitiu Blocker, mas fazia todos ao seu redor se sentirem miseráveis. Nada de bom se constrói com amargura. Ironicamente, o tempo suavizou a raiva de Blocker. Após deixar a série, Roberts dedicou-se ao teatro e ao trabalho nos palcos, continuando a se manifestar sobre questões sociais que lhe eram muito importantes. Embora Blocker nunca tenha se reconciliado pessoalmente com ele, antes de sua morte prematura em 1972, ele teria falado de Roberts com uma espécie de respeito melancólico em suas entrevistas posteriores. Talvez ele estivesse certo em querer mais, refletiu Blocker certa vez, mas se esqueceu de ser grato pelo que já tinha. O relacionamento entre eles permanece uma das dinâmicas de bastidores mais fascinantes da história da televisão. Um choque entre dois homens talentosos que amavam sua arte, mas não conseguiam superar a distância entre suas visões opostas sobre o que significava ser um artista. A frustração de Dan Blocker com Purnell Roberts não se baseava apenas em ódio, mas também em decepção. Decepção por alguém que ele admirava por sua inteligência e talento também ser tão frio, crítico e distante. No fame, o legado de Blocker foi de cordialidade, generosidade e camaradagem, enquanto o de Roberts foi de independência e rebeldia. Ambos deixaram uma marca indelével em Bonanza, mas foram o grande coração de Blocker. E suas palavras honestas que continuam a ressoar com os fãs décadas depois. Como Blocker resumiu certa vez de forma direta: "Você não precisa gostar de todos com quem trabalha, mas deve pelo menos tentar respeitá-los. Purnell nunca nos deu essa chance." Em 13 de maio de 1972, o mundo ficou chocado com a morte inesperada e devastadora do amado ator Dan Blocker, mais conhecido por sua inesquecível interpretação de Eric Ross Cartwright na longeva série de televisão de faroeste Bonanza. Com apenas 43 anos, o falecimento de Blocker em Inglewood, Califórnia, deixou um profundo vazio, não só na indústria do entretenimento, mas também nos corações de milhões de fãs devotos que admiravam seu carisma, humor e humanidade, tanto dentro quanto fora das telas. A causa oficial da morte foi embolia pulmonar, um bloqueio súbito e fatal de uma artéria nos pulmões, que tragicamente se desenvolveu após o que se esperava ser uma cirurgia de rotina na vesícula biliar no Hospital Memorial Daniel Freeman. Segundo relatos da época, Blocker havia sido internado para um procedimento médico de rotina, algo que nem ele nem seus médicos consideravam fatal. No entanto, após a operação, surgiram complicações quando um coágulo sanguíneo se formou e deslocou-se até seus pulmões, interrompendo o suprimento de oxigênio e causando uma parada cardíaca. A notícia foi confirmada por sua família
e posteriormente detalhada por veículos de imprensa que relataram, com pesar, que Blocker foi internado para uma cirurgia na vesícula biliar, desenvolveu um coágulo sanguíneo no pulmão e faleceu. Essa simples declaração capturou a repentina e chocante morte de Blocker, um evento que parecia quase incompreensível, dada a imagem da figura forte e imponente que ele representava, cujo espírito bondoso simbolizava a essência moral de Bonanza. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal devastadora para sua esposa, Dolphia Parker Blocker, e seus 4 filhos, David, Deborah, Dana e Dirk Blocker. Este último seguindo os passos do pai como ator, mas também um momento de luto para toda a família de Bonanza. O elenco e a equipe, incluindo Lorne Greene, Michael Landon e Pernell Roberts, ficaram profundamente abalados. Segundo relatos, Greene, que interpretava o patriarca Ben Cartwright, desabou ao receber a notícia, chamando-a de fim de uma era. Michael Landon, que era especialmente próximo de Blocker, ficou inconsolável e, posteriormente, reescreveu partes de Bonanza para refletir a profunda perda de seu querido amigo e colega de elenco.